nas nossas parábolas. E hoje a nossa parábola ela tem apenas duas frases, que ela começa então no Lucas capítulo 7, versículos 31 a 33, e ela está inserida na segunda parte do versículo 32. Segunda parte do versículo 32. Leremos os versículos 31 a 35. Lucas 7, 31 a 35. Assim está escrito: a que, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Que o Senhor nos ilumine e nos edifique. Hoje falaremos numa direção de ações de um coração ímpio. Para a gente entender o sentido da parábola, por que Jesus tratou isso, eu queria apenas ilustrar com algo que acontece muito em todo lugar, é a questão relacionada à política. Existem aquelas pessoas que são tão apaixonadas pelo seu candidato, que tudo o que o outro faz está errado. E quando o dele faz a mesma coisa que o outro fez e ele é confrontado, ele então justifica a ação do seu candidato. Mas com respeito ao outro, não importa se a coisa é boa ou ruim, ele sempre estará condenando a ação do outro, porque o outro é o seu adversário e ele não pode fazer uma análise crítica sem salvando aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Então tem muitos hoje que analisam na visão política esta linha. Então, se não é o meu candidato, tudo que o outro faz é reprovado, não importa o que ele faça. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco para você entender a parábola. Essa parábola está inserida dentro de dois assuntos importantes. O contexto anterior tem um momento em que João Batista está preso e João Batista está aguardando a manifestação de Jesus Cristo como aquele que morreria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas estava como que demorando a acontecer. E é chamado esse texto de a pressa judaica para entender isso. E João Batista então pega os seus discípulos, envia-os até Jesus para que consultem Jesus se ele era realmente o Cristo ou teria que esperar outro. Você não estava equivocado da questão de aparentemente estar demorando as realizações. E Jesus manda dizer a João Batista tudo aquilo que ele está fazendo. E esta expressão de Jesus, mandar dizer a João Batista o que ele está fazendo, e não apenas afirmar: não, eu sou o Cristo, isso autoriza João Batista como profeta e tira de uma visão negativa de João, porque a partir do momento que João Batista ouvisse o que estava acontecendo sobre Jesus, ele identificaria que realmente é o Cristo. E para que isso ficasse ainda mais claro, a segunda parte é justamente um testemunho que Jesus dá a respeito de João. E ele então reitera a autoridade
profética de João Batista, dizendo da importância da missão de João Batista, fazendo não ele, João, mas a missão de João, fazendo dele o mais importante profeta nascido de mulher. E não é que João era mais crente do que Isaías, não é que João era mais santo do que Moisés, não é que a questão é o privilégio de, enquanto os demais profetas falaram de coisas com os olhos fechados, sem vê-lo, agora João Batista abre o caminho, ele vai à frente, ele olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por isso, ele é o maior dos profetas nascido de mulher, pelo privilégio da sua missão. E Jesus fala uma coisa aqui muito importante, quando ele diz que, embora João seja o maior dos profetas nascido de mulher, ele diz que no meu reino, no reino de Deus na terra, o menor no meu reino é maior do que João Batista. Continua o mesmo princípio, não maior no sentido de santidade, não maior no sentido de capacidade, mas no sentido de privilégio, porque João Batista não chegou a ver a crucificação e a ressurreição e o Pentecostes. E nós vivemos no resultado do Pentecostes. E assim eu posso afirmar para você, você presbiteriano é pentecostal. É fruto do Pentecostes. A Igreja Presbiteriana do Brasil é pentecostal, ela é fruto do Pentecostes, não na visão de misticismo ou coisas do tipo, mas no sentido de ser fruto do Pentecostes. E agora, então, nós vivemos num local em que Cristo reina através da sua igreja, ou e através da sua igreja. Ninguém pode destruir a igreja, e o reino foi estabelecido no Pentecostes, foi inaugurado no Pentecostes. Jesus veio, ele programou o reino, ele criou, ele construiu tudo o que era necessário, foi para o céu, e então o Espírito Santo veio, e ao descer sobre, ele estava inaugurando o reino de Deus. Vamos lembrar que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre aqueles que estavam ali, os 120 que estavam ali aguardando, eles começaram a falar em outras línguas, e essas línguas eram idiomáticas, e essas línguas foram conhecidas por vários idiomas que ali estavam estranhos. Isso significa que a obra missionária estava sendo ali inaugurada para o mundo. A igreja estava abrindo as portas através do apóstolo Pedro. Vamos lembrar que ele recebeu as chaves dos céus, ou seja, aquele que estaria levando a primeira abertura, e ali ele começa já a abrir para outras nações, o Espírito Santo através de Pedro, e os que estavam ali falando em línguas, para que outras pessoas ouvissem nos seus idiomas o reino de Deus. O que depois acontece no capítulo, acho que 8, com os samaritanos, e depois, mais à frente, com os gentios, dentro de uma manifestação parecida com a primeira, como complemento de judeus 100% judeus, samaritanos, meios, ou híbridos, né? Judeus com os gentios, e depois para os gentios. Então João Batista, ele é maior dos profetas, do privilégio, mas ele é considerado menor do que você e do que a mim, porque nós já estamos neste reino aqui. Basta dizer que nós podemos, no nome de Jesus, temos autoridade para expelir demônios. Nós temos autoridade que outras pessoas não têm sobre o reino espiritual, não nossa, mas do nosso Senhor Jesus Cristo. O ministério de Jesus, ele foi um ministério muito confrontado. Os fariseus confrontaram Jesus em Mateus 19, 3 a 12,
Depois ele foi confrontado de novo a respeito da lei, em João 8, 1 a 11. Sempre tinha alguém ali querendo colocar Jesus à prova. Sempre havia alguém querendo desmerecer o ministério de Jesus. Para os ímpios, sempre o crente estará errado. Se ele faz o bem, eles vão criticar porque não deveriam fazer o bem. Se não faz o bem, vão criticar porque deveriam fazer o bem. Jesus então conta esta parábola, e contando essa parábola para mostrar como é a ação dos ímpios. E a parábola então é aquela que vocês viram em duas frases. Crianças na praça, dizendo: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. É interessante que ele diz assim: a esta geração, então ele está dirigindo aquelas pessoas, as autoridades, aquelas pessoas que estavam contra o Senhor Jesus. Esta geração é semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. É interessante te observar aqui, e seguindo o escrito de Kistemaker, ele narra aqui como se fosse um faz de conta. Então ele diz assim: pensa então em umas crianças que querem brincar de casamento. E naquela cultura o casamento precisava do noivo e da noiva, o casamento precisava de instrumentistas, flautistas e também de dançarinos. Então tinha as danças também no casamento. Então seria mais ou menos: aí o menino e a menina dizem: então nós somos os noivos. E aí arrumasse lá alguém que tocasse flauta, e o restante diz: não, eu não quero brincar não, eu não vou dançar, eu não quero brincadeira, eu não quero essa brincadeira. Aí de repente eles mudam: então vamos brincar de ofício fúnebre. Precisamos de um morto, precisamos também de cantores e precisamos de choradores, chamadas de carpideiras, profissionais que choravam nos enterros. Então você tem um que diz: não, eu me candidato a ser o morto. O outro lá diz: não, eu vou cantar os cânticos fúnebres. E os outros dizem: não, quero não. Não vou brincar esse negócio não, quero não. Então quer dizer, você tem duas ações propostas. A primeira manifesta alegria, regozijo, e o povo não quer. A segunda é o contrário da alegria, é tristeza, é lamentação, mas o povo também não quer. E dentro dessas questões, ou desta parábola, melhor dizendo, existem duas interpretações que eu vou expô-las aqui, mas só para a gente ter uma noção, e depois a gente continua. A minha água hoje está um pouco diferente, então deixa eu tomar um pouquinho dessa água. Algumas pessoas interpretam essa parábola: nós vos tocamos flautas, as crianças que dizem: nós vos tocamos flautas e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Afirmam que essas crianças que sugeriram a brincadeiras são Jesus e João Batista. As crianças que recusaram a brincadeira são os judeus. Já uma outra interpretação é ao contrário: as crianças que sugeriram a brincadeira são os judeus e queriam que João fosse alegre e Jesus triste, inverter essa situação. Por que razão? Porque nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Porque João Batista era ascético. João Batista vivia não em casa normal. Ele não tinha uma vida normal como nós temos, como a sociedade tinha. Ele se vestia de forma diferente, se alimentava de forma diferente, ele pregava um evangelho muito mais ríspido, muito mais forte, chamando ao arrependimento. Já Jesus tem um evangelho muito envolvido na sociedade, lidando com o povo,
e participando de tudo aquilo que o povo participa, desde que não sejam os pecados do povo. E alguns pensam que o que estava sendo proposto pelos judeus é que João fosse o de alegria e Jesus fosse o de tristeza. Tá, o básico para mim aqui não é nem se o número 1 está certo ou o número 2 está certo, se as crianças referem-se aos judeus ou se as crianças referem-se a Jesus e a João Batista. O que está mais claro nesta parábola é justamente a questão de dois povos diferentes, em que tudo o que faz referente ao reino de Deus é rejeitado, e o outro é aquele que consegue entender os feitos sábios e ricos do Senhor na história. Então vamos aqui para algumas coisas importantes dentro deste propósito. Os homens carnais nunca entenderão as coisas espirituais, a menos que o seu coração seja recriado. Veja bem o que ele está dizendo aqui na explicação da parábola, versículo 33. Pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e o que eles falaram dele? Tem demônio. Veio o Filho do Homem, fazendo o inverso, estando no meio, comendo, bebendo vinho, e eles disseram o quê? É um glutão ou um bebedor de vinho. Ou seja, eles não conseguem entender o propósito de Deus, no tempo de Deus e na cultura que está estabelecido, a realização do reino e a direção do reino de Deus. Porque eles são carnais. Eles não conseguem entender as coisas de Deus. E sempre olharão as coisas de Deus com uma visão crítica, no sentido de rejeição de tudo aquilo que é de Deus. O apóstolo Paulo falou isso na primeira epístola aos Coríntios, é um texto bastante citado, e você se lembra dele, no início, capítulo 2, o capítulo 2, versículos 14 até o 16, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 14. O que ele está dizendo aqui diretamente? Podem falar. Sim. E o que leva a pessoa à conversão? O Espírito Santo. E o que leva a pessoa à não conversão? A ausência do Espírito. E a ausência do Espírito é o governo de quem? 2 Coríntios 4. Vamos ler o 3 também, 3 e 4. 2 Coríntios 3 e 4. Vamos lá? Podem ler, por favor. Só um minutinho. Olha a seriedade. Volta o 3, por favor. Olha a seriedade desse versículo. Se o evangelho está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Agora sim o 4. Preste atenção neste versículo, porque aqui existe algo muito relevante.
A glória de Cristo, ela é diferente quando mostrada aos eleitos e quando mostrada aos não eleitos? Não, ela é a mesma glória. A glória de Deus não muda. E Cristo é a imagem de Deus, Ele é o próprio Deus. Então Ele é que revela a glória. Agora, tem pessoas que veem a glória de Deus na face de Cristo, e tem outras que não veem a glória de Deus na face de Cristo. Tem uma palavra interessante ali, você tem ali sobre a questão dos incrédulos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí você tem um pronome, para que lhes refere a quem? Aos incrédulos. Aos incrédulos. Então, aos incrédulos, Satanás mantém sobre eles um domínio de cegueira, para que eles não consigam ver aquilo que o outro, que não é ímpio, que não é natural, que já é espiritual, possa enxergar, possa ver, para que o crédulo, o crente, possa ver. Então, não se assuste quando você se encanta com a obra redentora e se desmancha diante dela e se rende diante dela, e você a conta para a outra pessoa e aquela pessoa olha com indiferença. Para ela não tem o mesmo sentido, porque ela está o quê? Cega. E quem a cegou? O próprio Satanás, o Deus deste século. Mas você também tem que somente os espirituais podem enxergar. Olha só o que ele diz na parábola, vamos voltar na parábola de novo. Lucas 7, agora o versículo 34, ele vai falar sobre, o versículo 34 ainda fala sobre a questão de Jesus, o 35, melhor dizendo, por favor. Vamos lá? Podem ler. Veja bem, enquanto você tem um grupo que João Batista tem uma vida ascética, uma vida separada, uma vida, a pregação mais forte, eles rejeitam, tem demônio. Aí vem Jesus que está no meio, que se relaciona, que não é tão ascético, é glutão e bebedor de vinho. Enquanto você tem esse tipo de pessoa, você tem agora uma expressão que eu posso dizer: os espirituais têm os olhos do coração abertos e enxergam a profunda e eficaz sabedoria de Deus em todas as realizações da história. Está então no versículo 35. Veja bem que ele está iniciando com uma conjunção adversativa, mas contrariando o que vem antes, diferenciando. Enquanto você tem um grupo que não crê, não aceita João Batista, não aceita Jesus como missionários, como a direção do reino de Deus, você agora tem alguém que entende, alguém que aceita, mas a sabedoria é justificada por todos os filhos de Deus. Vamos voltar então para 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 2. Não gostam de trabalhar na igreja e criticam os que trabalham. Sempre tem isso, né?
Se fosse eu, não teria feito daquele jeito, não. Olha, ficou muito ruim isso. Olha, eu teria feito tudo, mas não faz, não. Né? Então, tem ele é um religioso, mas não se envolve, e ainda critica aqueles que se envolvem. Esse grupo, é por isso que, hoje não se assusta, não é eu que falei não, tá? É Leonardo Revenhou que falou. Ele disse que 5% dos crentes vão para o céu. 95% dos crentes vão para o inferno. Vai para o inferno. Misericórdia. Mas ele está falando de religiosos, né? São essas pessoas que, na verdade, não têm um compromisso. É claro que ele falou um número para impactar, né? Falando para impactar. Mas, na verdade, a gente vê quedas por muito menos do que uma perseguição física. Isso revela. Você quer ver uma coisa? Alguém muito atuante, você tira ele da atuação e coloca ele no stand-by, ficar um pouquinho sentado. Poucos aceitam. Eu nasci para trabalhar, aí pega, fica nervoso e sai e vai embora. Se faz isso, não é apto para a função que recebeu. Então, dentro da visão ali, o Natanael apontou, este grupo é um grupo religioso, é um grupo que conhece, mas que não está realmente inserido no reino de Deus. O outro... pode se considerar. O joio, ele abrange as igrejas e fora da igreja, né? Fora da igreja, ele abrange os eleitos que ainda lá estão, que são os trigos que serão colhidos, e aqueles que não são colhidos como trigo são o joio, lá fora, mas parecidos, que têm boa moral, que têm bom relacionamento, que diz temer a Deus, e dentro da igreja mais sério ainda, porque se parecem muito mais com crentes e na verdade não são convertidos ainda, só o Senhor sabe, né? Só o Senhor sabe. Sim. O que leva a esse julgamento é justamente o foco ou o parâmetro para o julgamento é um parâmetro criado por religiosos, por eles mesmos, dentro do padrão deles, e não a palavra. Eu não posso adiantar muito aqui minha palestra de sábado, não, mas é mais nessa linha, é bem nessa linha aí. É bem nessa linha. A palavra de Deus é que deve... Aí, quando a palavra de Deus norteia as minhas decisões, eu vou dizer o seguinte: a Damares errou, mas a palavra de Deus fala que o homem erra mesmo, que o Josué, que Moisés, que Davi erraram. Mas a palavra de Deus também mostra que há evidências de conversão. Então você olha com um olhar de compaixão e aí você vai ter uma iniciativa diferente. Deixa eu contar aqui, já contei uma vez, mas deixa eu contar novamente, só esse episódio. Eu perdi esse sermão maravilhoso, eu não me lembro, alguma coisa na CIF. Era no fita cassete ainda, quando eu ganhei, mas eu era bem novinho nessa época. A fita cassete. Então, ele dizia o seguinte: tem 3 tipos de igreja: a igreja convencional, a igreja contemporânea e a igreja missionária. A igreja convencional é aquela que só faz o básico, aí sai um, entra um, sai 2, entra um, entra 2, aí sai um. Aí a Thalita muda lá para o bairro tal, precisamos abrir um ponto lá, porque a Thalita mudou para lá. A visão é a Thalita e não o bairro. A cor da igreja, poderia melhorar um pouquinho aqui, escurecer um pouquinho o fundo aqui.
para que ficasse melhor na transmissão. Aí o Miqueias fala, não, se tirar essa cor verde eu nunca mais venho na igreja, porque o meu pai que comprou a tinta, a primeira que pintou aqui foi o meu pai, ele que pôs essa coluna aí, não pode mexer na coluna. Aí eu falo, bom, se você não fizer isso também não vem na igreja, porque quem colocou a coluna de trás foi o pai da Damares. Então aí dá aquela briga, por quê? Porque um diz, não pode ser aqui, aí o outro diz, não, tem que ser aqui. E por causa de coisas. E aí tem a confusão de sair da igreja. Quem comprou o terreno foi o meu pai. O meu avô comprou o terreno. Então tem que deixar a igreja no mesmo modelo que estava antes. Se colocar, construir alguma coisa por cima. Gente, vocês acabaram com o salão social. E quem fez aquele salão social foi o meu bisavô. E aí quer sair da igreja. Essa é a igreja convencional. Abre ponto de culto por causa do membro, não por causa da necessidade daquele bairro. A igreja contemporânea é a igreja que... o que eu ganho mais nessa igreja? Tem trabalho para criança, tira a criança da igreja, leva lá para cima, eu fico livre, não ficar criança nenhuma. Aí tem... Não vou precisar do meu... Tem a tia que vai cuidar do meu filho, eu vou ficar aqui tranquilo. Adolescente, gente, tem quem toma com adolescente, eu não preciso me preocupar com adolescente. O meu filho, vamos para lá, vamos PG, vamos... essa é a igreja que eu quero. De preferência, se der aí um desconto no dízimo, 7%. Melhor ainda. E a igreja missionária é aquela que olha o reino de Deus. Não planta a igreja porque uma família foi para lá. Planta uma igreja porque lá está precisando de uma igreja. Ela não tem uma visão denominacional, ela tem uma visão de reino de Deus. E aí ele contou uma história pessoal, da família dele. Ele um fusquinha, o pai dele, a mãe dele e ele no banquinho de trás, voltando da escola dominical, o pai pergunta assim, meu bem, por que as crianças hoje não foram para a escolinha? De manhã, domingo de manhã, EBD. E aí a mãe dele disse, olha, é porque a tia Juliana, a tia Carla, está passando mal, e não tinha ninguém para substituí-la. Aí ele foi, parou o carro e disse, precisamos tomar uma decisão aqui e agora. Precisamos auxiliar o departamento infantil. Isso ele contou como acontecido com o pai dele. E aí ele reproduziu isso na igreja contemporânea. Por que não teve aula para as crianças hoje? Porque, sei lá, a tia lá, não sei nem o nome lá, está com dor de cabeça, não foi na igreja. Vê se é um motivo para não ir na igreja. A gente tem que ficar tolerando os filhos na igreja, porque no culto, por causa não tem alguém para levar lá para cima. Aí o cara para o carro e diz assim, precisamos tomar uma decisão urgente. Precisamos buscar uma outra igreja. A diferença é muito parecido com isso aí, a ideologia. Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar? Veja, eu estou vendo que eu dei uma tarefa para o Sr. Jonas, mas ele não está conseguindo. Então, o que eu posso fazer? Que absurdo! O Sr. Jonas já estão acostumados, não está. Não, então eu me aproximo, Sr. Jonas, estou aqui como ajudador. O que o senhor precisa que eu faça? Quer que eu carregue caixa? Vou carregar. Então, a visão desse... É só a visão crítica, negativa e não aceitar como direção de Deus. Certo? Agora você tem o outro lado que está no versículo 35 que nós lemos. Ur. Sim. Tá. É porque o Miqueias é o pintor oficial da igreja, né? Já há alguns anos, tem 15 anos que é o Miqueias. Mas quem pintou a igreja foi antes do Miqueias, tá? Para ficar tranquilo. Ô, Nina, obrigado, porque senão eu ia pensar que ele que pintou, né? Mas não foi, não. E não foi o Socilas que comprou, que dirigiu tudo aqui, não. Ele estava presente
estava presente, mas não foi ele. Obrigado pela correção, porque senão poderia deixar pensando que foi ele, nem que tinha feito isso. Eu peguei ele como exemplo, porque ele está sempre pintando aqui, cuidando da igreja, né? Muito bem, então vamos aqui. A segunda parte, então, é justamente o grupo espiritual. E este grupo, diz o versículo que nós lemos aqui, que ele justifica a sabedoria de Deus. E aí no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 15, nós lemos o 14, e o 14 diz que os naturais não compreendem as coisas espirituais. Mas o 15 diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E vamos também para o mesmo texto de 2 Coríntios 4, só que agora versículo 6. Pode? Ele não é julgado por ninguém no sentido de que ele não tem, no sentido de condenação eterna, ele não tem mais dívida. Ele não tem mais dívida. E vamos aqui, o homem santo também não vai matar ninguém para ser julgado, eu estou falando, tá, gente? Para ser julgado, ele não vai sair, né? Mas aqui a questão é a seguinte, ele é espiritual, então ele tem discernimento das coisas em que está obedecendo a Deus. Não importa a aprovação ou reprovação do homem, mas ele está... qual o termo que Paulo usa em Efésios 2? Ele fala a respeito e nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, isso. Então, santos no sentido de ser chamado, separado por Deus. Irrepreensível no sentido de tirar a nossa culpa diante de Deus. Olha só o que diz no versículo 6, vamos lá? Porque o que foi criado no primeiro dia? Luz. Haja luz. E esse termo aqui, não sei se na sua Bíblia tem essa referência, mas esse termo aqui, do resplandecerá a luz, é o mesmo usado lá em Gênesis, no haja luz. A conversão, o tornar-se espiritual, ou ser tornado espiritual, não é algo pessoal, não é uma decisão pessoal, mas é uma decisão e uma ação sobrenatural, em que aqueles que estão nas trevas, os incrédulos, estão como tudo estava antes da luz. À medida que você se converte, é como haja luz, e aí você passa a enxergar, a conhecer, a ver Jesus Cristo. Só que é a diferença que você não vê um Jesus Cristo criado por você. Você não vê um Jesus Cristo que você montou, como a Nina disse, na sua ideia. Idealizou um Jesus. Você tem aí artistas mais imorais possível, dizendo que o Jesus delas é um Jesus de paz e amor, criou-se um Jesus para si mesmo, na sua ideia, idealizou um Jesus, e tem muito crente também idealizando Jesus, mas acontece que o que está sendo falado aqui é algo que vem de Deus, que faz
criar nele a luz, ou seja, recria o seu coração. E ao recriar o seu coração, resplandece a luz, e ele passa a enxergar com o coração. Lembra que Paulo falou aos Efésios? O meu desejo é que Deus ilumine os olhos do vosso coração. Ilumine os olhos do vosso coração. Aqui ele diz, resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E eu quero chamar a atenção aqui para um perigo muito grande que os crentes correm. E é aí que nós, às vezes, podemos estar cometendo erros, falhas ou equivocados. Porque existe uma linha muito tênue entre o prazer nas coisas de Deus e o prazer em Deus. O gozo nas coisas de Deus e o gozo em Deus. O contentamento nas coisas de Deus e o contentamento em Deus. Há uma diferença. Podemos estar adorando a Deus quando você tem instrumentistas bons como os nossos, que zelam por fazer bem feito, cantores aqui na frente nos conduzindo na adoração com toda a sinceridade do coração, e aquele momento nós temos tomados por algo tão maravilhoso, por ouvir a música, e aquilo ser mais importante do que o próprio adorado. Acabou o louvor, aí eu me desligo. A pregação? Não vou ficar atento não. Na hora do cântico eu fico apaixonado por Jesus. Na hora do sermão, eu me lembro que eu tenho que tomar água, então eu vou lá porque tem problema renal, aí eu vou lá fora tomar uns 5 litros d'água, sendo um copo por vez. O culto hoje, domingo à noite, nós faremos sem instrumentos, só a capela e apenas hinos do inário. Não vou não. Não vou não. Isto é lançar nas coisas de Deus mais amor do que no próprio Deus, porque é o mesmo Deus do domingo à noite que é adorado. Ele é adorado na quarta-feira, ele é adorado na sexta-feira, se é em oração, se é em estudo bíblico, se é no culto, não importa se tem instrumentistas, se não tem instrumentistas, mas a questão é, Deus é o centro. Então é a glória de Deus, a glória de Deus. E aí ele diz assim, a glória de Deus na face de Cristo. Isto aqui é muito, muito, muito importante. É também muito comum você ter no meio da igreja, de forma geral, uma atribuição à espiritualidade aos movimentos do culto. Está mais animado hoje, o Espírito Santo estava aqui. Mas pode ser você que está mais animado ou você que está desanimado. Você não pode querer atribuir. Aí você vê de vez em quando alguém postando, aí o pessoal está pulando, e fala assim, o poder de Deus estava ali. E nós atribuímos isso a sentimentos. Só que a glória de Deus não está no nosso sentimento. A glória de Deus nos é revelada em Cristo. Então, se eu quero conhecer o Pai, se eu quero conhecer a glória de Deus, a única coisa que eu preciso fazer é estudar, ler, meditar e contemplar Jesus Cristo.
Porque ele é a imagem de Deus, está aqui no versículo 4, e agora ele é a revelação da glória do Pai. Então os espirituais, os verdadeiros espirituais, são aqueles que olham para Cristo, e Cristo é suficiente. É culto de domingo à noite, tem muita gente cantando bonito, louvando bonito, glória a Deus por isso. Hoje não tem instrumento, estão cantando, estão louvando a Deus, glória a Deus por isso. É a remuneração, nós estamos juntos, glória a Deus por isso, está aqui ou em casa, onde você estiver. Mas você tem uma vida que você se encanta em Deus. E aí você consegue entender que as ações, os acontecimentos, não são fora da glória de Deus, quando aqueles acontecimentos são contrários à minha vontade. Quando alguém é diagnosticado com uma enfermidade gravíssima, então não é a glória de Deus. A glória de Deus é quando eu sou curado. Pois não é. A glória de Deus está no domínio que Ele tem sobre todas as coisas. E as enfermidades são consequências conscientes de Adão e Eva, quando recebeu Adão a missão, dizendo: se você comer, desobedecer, você morre. Então é por isso que você olha João Batista e você diz: é sim o profeta de Deus. Você vê Jesus e diz: é sim. Então você vai dançar no casamento e vai lamentar no velório. Agora, se eu tomo a decisão de não fazê-lo, eu estou então comparado àqueles que criticam o reino de Deus em tudo aquilo que Deus faz. João Batista tinha demônio, porque não comia isso, não comia aquilo, vivia no deserto e vestindo roupa diferente. Não, Jesus é glutão e bebedor, porque está comendo e está bebendo no meio do pessoal. Então é necessário que a gente comece a pensar na nossa vida e no que nós temos feito. Podemos encerrar? Sem dúvida? Isto para os incrédulos. Para o crente não, para o crente, de um jeito ou de outro, está na enfermidade ou está na saúde, Deus continua sendo Deus, o gozo continua sendo em Deus, a alegria. Você pode buscar a cura, você pode orar, você pode querer, você pode chorar pela sua enfermidade, você pode ficar triste pela enfermidade, mas Deus continua sendo o mesmo para você. Acho que a maior definição, a maior evidência de que você realmente é crente, não é quando você recebe coisas de Deus, muitas coisas de Deus. O pessoal acha que para mim é quando você não recebe e continua fiel. Aí está a evidência de que você realmente é crente. Então eu encerro dizendo o seguinte: não basta ser religioso, é preciso ser nascido de novo e feito filho de Deus. Não basta ser religioso. O religioso vai sempre criticar aqueles que servem o Senhor ou o próprio reino de Deus. A maneira como interpretamos a história evidencia se somos espirituais ou carnais. E aí eu encerro com a pergunta: quem é você aqui? Os murmuradores ou os filhos de Deus? Eu espero que todos que aqui estão sejam do versículo 35. Eu espero que todos nós sejamos a sabedoria justificada por todos os filhos de Deus. Então essa foi a parábola das crianças na praça. Espero que todos nós tenhamos aprendido com esta parábola. Vamos orar ao Senhor, vamos encerrar, coloque-nos em pé.